Salve Maria! Dia 17 de maio de 2020, as congregações marianas celebram o Dia Nacional do Congregado Mariano, que tem como tema Pede à Mãe que o Filho atende e o lema Maria, caminho seguro até Cristo. Partilho com vocês meus parabéns e também levo até vocês o que a Bíblia nos apresenta sobre Nossa Senhora para a Igreja, a importância de Nossa Senhora para com a Igreja. A Sagrada Escritura, que para nós é fonte da revelação de Deus, fala de Maria. A partir da Sagrada Escritura, vamos entender o papel da Mãe de Jesus na Igreja. Nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 1, de 1 a 2, que Deus, depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos nesses nossos dias, que são os últimos, por meio de seu Filho. Isso mostra que a revelação divina foi progressiva. Esse progresso pode ser percebido também com referência à figura de Maria no plano da salvação. Vamos ver isso na leitura e na meditação dos evangelhos. Marcos é o evangelista mais antigo, que escreve antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Em seguida temos os evangelhos de Mateus e Lucas. Por último, no fim do primeiro século aparece o Evangelho de João. O Evangelho de Marcos se concentra particularmente na paixão de Cristo, com uma ampla introdução sobre sua vida pública, mas não fala nada da infância de Jesus. Neste Evangelho, Maria aparece apenas como a mãe de Jesus, no meio dos parentes, como a gente vê nas passagens da Bíblia. Maria é presença forte na infância de Jesus. Já Mateus e Lucas falam também da infância de Jesus. Mateus ressalta mais a figura de José, descendente de Abraão e Davi, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Logo depois fala do nascimento virginal de Jesus, como cumprimento da profecia de Isaías. Maria aparece em seguida como protagonista, juntamente com Jesus e José, na cena dos magos e na fuga para o Egito. Mateus ressalta o papel de Maria, que, como mãe, cuida do filho junto a José, que nunca é chamado de pai. Logo em seguida aparece o evangelista Lucas, que é o teólogo de Maria. Ele é o evangelista que mais fala dela, não só para apresentar fatos da sua vida, mas para a apontar como figura do verdadeiro discípulo e do verdadeiro crente. Ela é a primeira cristã, o modelo dos cristãos. Maria, pois, é aquela que acolhe a palavra de Deus. Trata-se da cena da Anunciação, a qual mais propriamente deveríamos chamar de vocação de Maria. Ressalta-se que em toda a Bíblia, Maria é a única que recebe o título de cheia de graça. Ou melhor, ficando com a tradução literal do termo grego utilizado por Lucas, que charitomene, que significa tu que estás cheia de graça. Diante desse chamado, Maria se considera a serva do Senhor, totalmente disponível diante do plano de Deus. Eis o modelo do crente e do discípulo. Maria
modelo de discípula. Maria acredita na palavra de Deus. Trata-se do episódio da visitação a Isabel. Nessa ocasião, Isabel proclama a bem-aventurança de Maria, aquela que acreditou. E aparece o primeiro cântico na boca de Maria, o Magnífica, minha alma engrandece o Senhor. Aliás, é interessante ressaltar a presença dela nos outros dois cânticos de Lucas. O Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, proclamado por Zacarias, pai de João Batista. E o cântico Nunc Dimittis, agora, Senhor, podeis deixar ir em paz o vosso servo, de Simeão, quando Maria e José apresentam o menino Jesus de 40 dias no templo. Esses cânticos que tiveram Maria como protagonista, o Magnífica, ou como testemunha, o Benedictus e o Nunc Dimittis, tornaram-se hoje, na liturgia das horas, a oração da igreja. Maria medita a palavra de Deus no seu coração. Para Lucas, ela é aquela que acolhe a palavra de Deus, acredita naquele que falou e aguarda no seu coração, meditando-as. Essa é a atitude de Maria depois da visita dos pastores e do reencontro com Jesus com 12 anos de idade no templo. Mas a mesma expressão se encontra quando Jesus responde à mulher que proclamava: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Vamos continuar lendo. Mas ele respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Interessante a esse respeito é o comentário que fez Santo Agostinho, mãe e discípula ao mesmo tempo, e acrescentava com ousadia que ser discípula para ela foi mais importante do que ser mãe nestes termos. Santa Maria fez a vontade do Pai e a fez totalmente, por isso foi mais importante para Maria ter sido discípula do que mãe de Cristo. Por isso, Maria caminhou na fé. Sim, porque ela vivia de fé e não de visão, como nós. Ela caminhava a cada dia em situações frequentemente inexplicáveis, mas sempre confiando em Deus. Essa é a atitude dela. Por exemplo, quando por 3 dias ficou procurando o filho que tinha permanecido no templo, sem avisar a ela e a José, ela pergunta depois: filho, por que fizestes isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos, cheios de aflição. E eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Maria medita nessas coisas, nessas palavras, apesar de ainda não as compreender. Caminha na fé, confia em Deus. Ela também, somente depois da Páscoa, depois dos 3 dias, ela vai compreender essas palavras. Por fim, temos daí o evangelista João. Ele volta ainda mais atrás. No princípio era o Verbo. Esse Verbo se fez carne. Ele se coloca no outro nível da narração com o seguinte objetivo teológico: apresenta os fatos da vida terrena de Jesus como o sinal da revelação do Pai. Suas páginas querem descer na profundidade para colher o mistério. Por exemplo,
a partir da água que pede para a samaritana, é anunciada uma fonte de água corrente para a vida eterna. Ou, antes de ressuscitar Lázaro, ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. E no caso de Maria, João nunca a indica com o seu nome, mas ela é a mãe de Jesus, que aparece em Caná e aos pés da cruz. As núpcias são o sinal do encontro entre Deus e seu povo. E o vinho é sinal de alegria, sinal de amor. Maria, em Caná da Galileia, é chamada de mãe. É o seu papel. Ela é a mulher, símbolo de Israel, esposa de Deus. No relato das bodas de Caná, não se fala da noiva. Trata-se de um esquecimento? Não. A esposa é apresentada na figura da mãe. A minha hora ainda não chegou, diz Jesus. Trata-se da hora da morte, ressurreição, dom do Espírito. Mas aqui, Jesus já antecipa o que será completado na hora da cruz. Maria reage às palavras de Jesus, mostrando com os fatos que existe uma relação entre ela e o Messias, e convida os servos nestes termos: fazei tudo o que ele vos disser. Trata-se do convite explícito para acolher a novidade apresentada por Cristo. E o vinho de ótima qualidade é o sinal da graça, sinal da nova aliança e sinal das novas núpcias. Maria, pois, aqui aparece como representante do povo fiel, esposa de Deus, que escancara os braços para acolher a novidade. Os discípulos, por sua vez, souberam reconhecer no sinal do vinho a glória, quer dizer, a presença poderosa e operante de Deus em Jesus. Por isso, acreditaram nele. No momento da cruz, chegou a hora e aparece novamente a mulher de pé junto da cruz. E está presente o discípulo que Jesus amava. Nenhum dos dois é chamado pelo nome, mas com uma palavra que aponta respectivamente para o papel deles. A mãe precede, representa a origem. O discípulo apreende, segue e continua. A mãe representa o passado e o discípulo o futuro. A mãe é o Israel fiel e o discípulo é o novo povo fiel que Jesus ama. Sim, trata-se de Maria e João, mas se trata no símbolo dessas duas grandes realidades da história da salvação. Na hora decisiva, Jesus chama a mãe de mulher e lhe entrega o discípulo. Trata-se do momento da passagem, da aliança e da acolhida do novo filho. Ao discípulo, Jesus entrega a mãe. A partir daquele momento, o discípulo a acolhe. Temos aqui o fundamento da maternidade espiritual de Maria para cada discípulo do Cristo e da herança espiritual do antigo Israel que agora é entregue à igreja. A mãe e ao discípulo misteriosamente unidos, o Messias entrega seu espírito, a sua vida, a vida mesma de Deus. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Maria, nos Atos dos Apóstolos, somente uma vez Lucas fala de Maria depois da ascensão. Todos perseveravam, unânimes na oração, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Dois termos significativos: a
perseverança e a concórdia. Nessa perfeita caridade, Maria está presente, partícipe da perseverança, da concórdia e oração. Continuando com a visão de Lucas, anteriormente indicada, pode-se afirmar que Maria é o modelo do discípulo e do crente que persevera na fé, vive em concórdia com os irmãos e em comunhão com o Senhor por meio da oração confiante. De coração, desejo a todos vocês, congregados marianos, que essa Maria, que deu sim a Deus, continue nos representando no reino dos céus e possamos um dia ser recebidos por ela. Salve Maria e parabéns a todos vocês!